Esse vídeo aqui vai então para os membros do canal e para o pessoal da mentoria. Olha só esse setup. Vou pegar o gráfico do Bitcoin agora sem mudar nada nele e só olhar por cima a quantia de vezes que ele bateu exatamente na média e afundou. Exatamente na média e afundou. Exatamente numa média maior e afundou. E a gente poderia ficar horas e horas olhando para isso aqui e tu falar assim, caraca, realmente eu quero aprender como é que eu monto uma estratégia para não só entrar na operação, mas como fazer a minha parcial e como fazer um cálculo de gerenciamento sobre a minha banca em cima de cada entrada para se manter viva ao longo do tempo. Nesse vídeo aqui eu também vou te mostrar as porcentagens desse setup, algumas formas de maximizar os lucros e mostrar como montar ele dentro da Binance, ou serve também para dentro do TradeView ou outras plataformas aí. Muitas pessoas têm a chance de fazer coisas incríveis, mas não fazem por conta de se sentirem seguras com a estabilidade, assim como o Arnold falou aqui. This is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going. Por muitos trades entrei e saí sem saber bem o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas com o tempo fui anotando e desenvolvendo um sistema que eu vou passar para ti aqui hoje. Muito simples de entender, não é confuso, é sim ou não. Bom, uma vez dentro do layout da Binance ou de outra plataforma, mas na Binance, tanto na Spot quanto no Futuros, ele vai vir aqui na original. A gente vai tirar da original porque tu não consegue mexer aqui do lado na escala. Tu vai vir para TradeView, aqui tu consegue clicar e arrastar para cima e para baixo e aqui para o lado. Então tu vai ver que vai vir com alguns indicadores aqui nessa ponta e a gente vai excluir todos os que vierem aqui do lado para eu pegar e colocar ali junto contigo aqui. Eu vou te ensinar depois no final também como tu deixar a tela mais limpa assim nesse formato, até se tu quiser colocar a marca de água. A primeira coisa que a gente vai fazer então é vir aqui em cima em indicador técnico e nós vamos escrever MA, porque as médias móveis que nós vamos colocar na tela, elas vão dar a direção que o preço está indo, elas vão servir como suporte e resistência e também vão dar a direção de tempos gráficos menores e maiores. Então nós vamos colocar primeiro uma média de 15. Eu sei que vai ter muita gente que vai olhar e vai falar assim, pô, por que não é uma de 20? Porque a gente testou por muito tempo isso e tu vai ver que muitas vezes a média de 20 ela não vai estar chegando do preço. Por exemplo, olha aqui onde ele poderia ter dado uma venda para nós e ter dado um lucro para baixo. Talvez a média de 20 ela não teria tocado ali para dar um sinal tangível para nós. Ou ela até tocou, mas tocou por bem pouquinho. Daí tu fala, não, mas ela tá tocando. Mas ela só tá tocando agora porque depois o preço caiu e puxou mais a média para baixo. Provavelmente na hora não estaria tocando ali. Então é por isso, a D15 ela chega um pouquinho antes e ela dá esse gatilho. Então confia em mim, eu sei o que eu tô te falando. Clicando aqui de novo em indicador técnico, escrevendo uma segunda EMA, média móvel exponencial, nós vamos vir aqui de novo nessas configurações, vai olhando onde eu vou clicando aqui para tu já ir fazendo junto. Configurações, e agora nós vamos colocar uma média de 50 que equivale a uma média de 21 tempo gráfico maior, onde ela vai ter mais precisão. Vindo do lado aqui em estilo, eu posso clicar aqui nessa cor e aumentar um pouco a espessura dessa linha para ficar visível para mim, que é a média mais forte. E olha só, onde exatamente parou os candles. E por último aí, média usada por institucionais, bancos, é a média de 200. Então eu coloco mais uma vez, venho aqui e edito para 200. Venho em estilo e boto uma cor mais grossa ali. Ok, agora a gente tem um jogo de médias aqui, que elas vão ditar para nós vários fractais ao mesmo tempo, ou seja, vários movimentos de preço. Então, se eu pegar, por exemplo, um gráfico de 4 horas aqui para nós fazer uma análise, momentos que ele chega e toca na média, cai, toca e cai, toca, toca, aqui passou um pouquinho, tocou, caiu, tocou, caiu, tocou, caiu, tocou, caiu, aqui bateu e passou. Então foi para cima dela e agora está congestionando, possivelmente a gente vem até a próxima aqui.
E aí eu vou te mostrar agora na sequência como tu ir montando as operações. Agora eu vou então mostrando como que tu abre essa operação, qual que é o critério, e depois nós vamos colocar mais 2 indicadores para te deixar cada vez mais assertivo nas tuas operações. Não é enchendo de coisas na tela que não vão servir para nada. Isso aqui eu testei. Quando a gente tiver a média de 200 mirada para baixo, cada vez que o preço tiver, por exemplo, que nem nesse movimento que ele estava por baixo, ele voltar para a média de 15 e bater nela, ele vai dar uma venda. Se, por exemplo, ele não tivesse parado aqui, tivesse subido até 50, ele daria outra venda. Se ele não tivesse parado aqui, teria subido até 200, ele teria dado mais uma venda. Se ele continuar subindo aqui, aí a gente não faria mais nada, esperaria as médias virarem para cima, se fosse o movimento de alta, esperaria o preço chegar por cima nela para daí dar uma compra para pegar o repique. Agora, para refinar isso, nós vamos olhar os candles sticks. Então, tu nota que nessa região aqui, no Bitcoin, pelo gráfico de 4 horas, a gente teve esse candle aqui, que ele ficou ali agulhando a média. Toda vez que eu falar agulhar a média, é um candle que tu nota que ele tocou em cima da média. E, pessoal, o nosso gatilho de, por exemplo, entrar vendido numa operação que nem essa, seria a mesma coisa para cima se fosse na compra, se o candle agulhou a média, o candle do lado deve perder a mínima dele. Vamos olhar isso? Olha só, aqui nós tínhamos um candle que estava agulhando a média, mas o candle do lado não perdeu a mínima dele. Aí aqui ficou meio confuso. Esse candle aqui, ele não estava em cima da média, ó, a média estava um pouquinho por baixo. É extremamente crucial tu prestar atenção e voltar várias vezes nesse vídeo para entender isso. Aqui nós tínhamos um grande candle, mas o candle do lado ele não perdeu a mínima desse. Aqui esse candle estava agulhando a mínima, mas esse do lado aqui ele não chegou a perder a mínima dele aqui embaixo. Aí, olha só, aqui ó, nós tinha esse candlezinho menor e o do lado perdeu a mínima dele, onde ele daria a venda para nós. Teria entrado vendido aqui com o stop logo acima. E foi lá e pagou o nosso trade. Aqui ele ficou um pouco confuso, né? Ficou meio lateralizado em cima da média de 15. Mas depois ele subiu até a D50. Aqui nós tínhamos um candle agulhando a média, mas o do lado não perdeu. Esse aqui continuou em cima da média que estava passando por ali e o do lado perdeu a mínima. Ele caiu um pouco, mas voltou e estopou nós. Paciência, faz parte do setup e todo setup vai ter um período de drawdown, uma fase ali onde ele vai levar uns stop até ele alinhar, o gráfico alinhar e ele se pagar. Então ele estopou ali nessa região. Depois aqui do lado a gente teve um candle que agulhou a média com a 200 mirada para baixo, ó. Nós estamos operando a favor da tendência. Esse aqui é um setup de seguir a tendência. Aqui estava agulhando a média, esse aqui o do lado não perdeu, esse aqui continuava agulhando, o do lado não perdeu, esse aqui também estava em cima da média, o do lado perdeu, deixou nós entrar vendido aqui com o stop ali em cima e foi embora e pagou todos os stops para baixo. Vou te ensinar também como tu mirar esses alvos e mais, vou te mostrar nesse vídeo como tu conseguir entrar e deixar o teu stop mais barato nessa região com base numa probabilidade de 80%. Aqui a gente tinha um grande candle que estava agulhando em cima da média e o do lado ele quase perdeu a mínima dele, ó. Poderia dizer que perdeu a mínima e ele chegou a andar ali para baixo no mínimo para tirar o risco da operação. Tu vai entender do que eu tô falando. Aqui ele subiu. Aqui tava o candle que agulhou, tava em cima da média e do lado perdeu a mínima. E pagou. Aqui pagou. Entendeu, né? Então basicamente o que a gente tá vendo aqui é que é o que eu te falei no início do vídeo. As médias, elas não só ditam a tendência do preço, mas elas também servem como estruturas de resistência, nesse caso da tendência de baixa, e seria aí como suporte em uma tendência de alta. Vamos pegar aqui para trás quando ele estava nesse movimento de alta. Olha só, aqui as médias começaram a se cruzar, a 200 começou a apontar para cima e esse era um sinal que nós estávamos numa tendência de alta. A partir daqui nós temos um candle aqui que tocou a média, aí o do lado não superou, mas olha só, aqui depois ele superou e foi embora. Aqui nós tínhamos um candle tocando a máxima, o do lado não superou, foi difícil de pegar esse movimento. Aí aqui a gente subiu,
voltou. Esse candle aqui estava agulhando a média com a 200 mirada para cima. O do lado superou e foi embora. Olha lá para cima. O que nós temos aqui? Esse martelinho, ele não está em cima da média. Aqui do lado a gente teve um candle que superou a máxima dele e foi embora. Aqui a gente tinha um candle agulhando a média, do lado superou e subiu aí para tirar o risco. E aqui, aonde exatamente o preço parou, pessoal. Olha o quão importante que é isso. Se tu não deixar um like nesse vídeo, tu basicamente tá desgraçando a tua energia com o universo de apresentar esse tipo de conteúdo aqui. Muito obrigado pelo like. Olha só, aqui agulhou em cima da média, superou a máxima aí, pagou. Aqui também, agulhou em cima da média, subiu, estopou nós, mas depois agulhou em cima e andou no mínimo aí para tirar o risco da nossa operação. E o que eu tô falando com tirar o risco da operação? Quando nós olhar para uma configuração que nem essa aqui, de eu entrar comprado nesse caso aqui, eu vou olhar para ter o meu stop aqui embaixo ou abaixo dessa mínima. Automaticamente tem uma figura. Ou eu posso pegar, por exemplo, essa barra, que é a primeira aqui da linha de tendência, e aí eu meço a distância do meu stop até o meu ponto de entrada, e eu puxo ela para cima aqui, porque daí eu vou saber onde vai estar, uma vez, a distância do meu stop para cima. E isso é extremamente crucial, porque é assim que tu vai conseguir tirar o risco da tua operação. Então vamos pensar junto aqui no que eu vou te mostrar agora. Se aqui é o teu ponto de compra, aqui embaixo é o teu stop. E se tu mirar essa distância aqui uma vez para cima, ela vai dar aqui. Então aqui é o teu alvo. Tá? Então vamos imaginar que tu entra comprado com 1000 aqui, no teu ponto de compra. No teu ponto de compra, tu entra com 1000. Se a distância para baixo te der um stop de menos 20, tu sabe que uma vez a distância do teu stop para cima seria mais 20. Só que tu viu diversas vezes ao longo dos exemplos que eu te dei no passado que o gráfico ele se movimentou por mais do que uma vez a distância do stop. Então vamos pensar no seguinte: se eu realizo esse lote cheio aqui, eu tenho 20. Mas em vez de eu realizar 1000 aqui, eu realizar 500, é a metade, né? Então em vez de 20, isso aqui vai ser 10. Mais 10 de lucro para o nosso bolso. Aí o que acontece? Aqui, em vez de 1000 agora, tu tem 500. E o teu stop, ele não é mais de 20. O teu stop agora é de menos 10. Aí eu te faço uma pergunta. Se o preço sai daqui, bate o teu alvo número 1, e ele faz um movimento de alta e depois volta e te estopa, de quanto é teu stop? É de 10. Quanto tu colocou no bolso aqui em cima? 10. Ou seja, toda essa equação aqui te tira no 0 a 0. Tua banca não diminui. Se tu perder 50% da tua banca, tu não precisa fazer 50% para voltar para 100. Tu tem que fazer 100%. Se tu perder 90% da tua banca, tu vai ter que fazer 900% para voltar no 0 a 0. Então o nosso foco, ele é não diminuir a tua banca, aceitar o stop, mas não diminuir a banca, não abalar o emocional, não tentar fazer loucura, não tentar alavancar banca onde não se deve ser alavancado. Então vamos para alguns exemplos disso. Agora então tu sabe como tirar o risco da operação. Na sequência nós vamos estar mostrando como projetar alvos maiores. Aqui nós tinha esse candle aqui que estava tocando em cima. Se tu vir aqui e mirar ou
pegar o tamanho desse candle aqui e colocar para cima. Olha só, por que o preço corrigiu aqui, pessoal? Porque grandes players institucionais utilizam essa mesma técnica. Eu estou compartilhando algo contigo extremamente privado. Ajuda a compartilhar esse vídeo. Compartilha com alguém que tu conhece que faz trade, que pode ter esse setup aqui na manga também. Então, uma vez aqui, a gente tirou o risco dessa operação, realizando 50% da nossa posição aqui. Ainda vou te mostrar dentro aqui da plataforma como tu montar essa operação nos botões aqui. Olha só, aqui se nós tivesse entrado comprado pela essa máxima, ó, nós teria feito nossa parcial ali. Aqui, se nós tivesse entrado comprado pela máxima desse candle aqui, olha só, nós teria feito nossa parcial aqui. E aqui, teria feito ela aqui. Olha, todas as operações deram certo até agora. Aí aqui, a gente tem a primeira operação que andou até a metade da distância até o nosso alvo, mas depois veio aqui do lado e estopou nós por um pouquinho. Então agora eu quero apresentar um ponto que é o seguinte: muitas vezes o preço, após a abertura aqui em cima dele dar o gatilho de compra, ele vai abrir, vai fingir que vai e ele vai voltar abaixo um pouco, te deixando tu comprar mais barato. Tu vai ver que na maioria das vezes vai ter, por exemplo, o fechamento de candle, que é onde tu pode posicionar a tua ordem de compra. Então, olha a lógica disso. Era para tu estar comprado aqui, mas tu não compra ali. Tu espera o preço ir e ele retrair, porque aqui se tu entrar, imagina se tu entra aqui com o teu stop aqui, tu tem um stop desse tamanho. Agora, se tu consegue entrar aqui, tu diminuiu em 50% o tamanho do teu stop. 50% o tamanho do teu stop é muita coisa. E nesse caso, se tu entra comprado aqui nesse fechamento, nessas estruturas de suporte e resistência, vai ter aqui tu já vai ter que entender um pouco mais da análise gráfica para ter o feeling da onde é essa região. Ou até tu pode puxar uma Fibonacci daqui para cá. Comprado aqui com o stop aqui, tu já conseguiria ter feito a tua parcial uma vez a distância do teu stop aqui. Ou seja, tu também teria saído no 0 a 0 nessa operação. Tá entendendo? E aí eu tenho um estudo que eu fiz dessa técnica para te passar agora. Que ela é o seguinte, olha só o que tá no início aqui, ó. Quando o preço estiver a favor de todas as médias em conjunto com o BTC, né? Tô fazendo uma análise ali de confluência que a gente mostra dentro do curso do primeiro link. O BTC a favor, o setup fazendo a retração na média certinho. Quando tiver, por exemplo, num cenário que nem esse aqui, ó, que tu tava vendo que tava todas as médias alinhadas para cima, eu sugiro não esperar essa retração aqui, porque muitas vezes vai explodir, vai embora e vai te deixar para trás, assim como foi aqui. O preço ele não retraiu, ó, tu poderia ter saído fora aqui. Se tu espera ele voltar, possivelmente ele teria voltado só um pouquinho, ó. Se a gente posiciona a nossa compra aqui nesse fechamento, já não teria pego ela e foi embora. Então aqui tu vai precisar de um tempo maior de aprendizado para pegar esse feeling. Então, quando tiver tudo claro para ti a favor da tendência, sim, tu compra na hora que dá o sinal que rompe a máxima. Qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários aqui sobre algo que tu não vai entender, que assim que nós postar esse vídeo eu vou dedicar 1 hora para ficar aqui e responder os primeiros comentários desse vídeo. Aí, por exemplo, vai ter momentos que tu vai estar olhando que nem aqui, ó. Nesse cenário aqui, a média de 200 ela tá mirada para baixo. Mas olha só, ele passou a média de 50 e a média de 15 aqui embaixo e começou a fazer o que lembra para nós um pivô de alta, né? Uma tendência de alta. E aí nós temos aqui a nossa crença que ele vai segurar na média de 200. Então olha só como aqui é um cenário que a gente, por exemplo, já tem forças jogando o preço para cima, o que me avisa, ó, presta atenção que tu pode ter um stop mais barato nessa região. Ou seja, eu vejo o preço chegando nessa faixa de preço e eu penso, beleza, o primeiro candle que tocar a média e o próximo perder a mínima, eu não faço minha venda na hora, eu espero o preço retrair para vender com o stop mais barato. Então olha só, aqui a gente teve um candle tocando a média, não perdeu, tocou, não perdeu, tocou, não perdeu. Aqui ele tocou e perdeu a mínima.
Mas olha só, na sequência, olha o que ele fez. Ele caiu um pouquinho. E aqui o que tu poderia olhar que eu tô fazendo? Se o preço ele já buscar uma vez a distância do stop para baixo, eu não entro mais nessa operação. Aqui, pessoal, ele buscou uma vez a distância do stop para baixo, então eu não teria entrado aqui do lado. Agora, vamos dizer que ele não tivesse buscado uma vez a distância do meu stop na máxima desse candle aqui, que tu vê que a gente está olhando pelo 4 horas, então não se prende de, ah, não, mas é operações muito curtas. Não, tu pode testar isso em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo que vai dar certo. Pode testar e depois comenta aqui se funcionou para ti também. Perdeu a mínima, aí voltou, fechou aqui e olha onde ele foi, pessoal. Ele chegou a subir aqui em cima, deixando a gente entrar vendido aqui. Poderia ser nesses fechamentos aqui, com o stop aqui. E depois a gente já teria feito uma parcial uma vez a distância do stop aqui embaixo, ter ficado zero risco nessa operação. E depois o preço subiu e estopou no 0 a 0. Aí olha esse grande candle que ficou aqui. O candle do lado, esse verde não perdeu a mínima dele, teria dado uma chance de entrar short com o stop ali em cima. Mas eu, muito esperto, já esperaria para, por exemplo, posicionar uma venda aqui. Olha como a gente tem alguns fechamentos aqui e alguns fechamentos ali em cima. Então, se eu olho para posicionar alguns fechamentos nessa faixa de preço aqui, eu teria entrado vendido por aqui. Ou poderia ter entrado vendido por aqui assim, né? Deixando meu stop já um quarto mais barato nessa região e ter colocado o stop lá na máxima. Automaticamente eu já faria minha parcial aqui e depois faria ótimos lucros para baixo. Então tu nota que a maioria das vezes, regiões que a gente tocou na média de 200 foi onde teve grandes movimentos. Quando teve a média de 15 foi movimentos mais curtos, mas movimentos bons de ser operado. Aí quando ele perde a média de 15 ele vem até a de 50. Começou a passar muito, veio até a de 200 e depois acelerou muito para baixo de novo. Os outros dois indicadores que nós vamos colocar eles na tela antes de falar de projetar os alvos e eu te mostrar também algumas estatísticas, a gente vai vir aqui em cima em indicador técnico e vai escrever RSI. Aí nós vamos ter aqui o RSI estocástico e o índice de força relativa. Primeiro, vamos colocar só o RSI estocástico na tela. Aí nós vamos dar 2 cliques em cima das linhas dele. Essa configuração que vai abrir aqui, nós vamos trazer ela para 95 e a de baixo para 5. E aí tu vai ver que as bandas aqui do lado, elas expandiram bem. Então, já vou te explicar para que é isso. Agora vem do lado aqui em valores e em 14 tu vai colocar 8 e 8 e dá um OK. Então, quando a gente trocou para 95, a gente trouxe essa linha pontilhada aqui bem para quando o preço bate no momento de sobrecompra, que é quando a pressão compradora está cansada e tende a entrar fluxo de venda. E em 5 aqui embaixo é bem perto da sobrevenda, é na sobrevenda na verdade, que é quando o preço bate ali e a pressão vendedora está cansada e tende a entrar a pressão compradora. Então vamos fazer uma análise. Aqui bateu sobrevenda, olha onde era? Aqui. Ele caiu um pouquinho e depois entregou na alta. Aqui ele bateu sobrevenda aqui, subiu, estopou nós, mas voltou, trancou na sobrevenda aqui e subiu. Aí olha a outra região que ela bateu aqui embaixo, foi aqui, ó. Aqui foi o fundo do movimento ali em cima. Observa a outra região. Aqui, o fundo de um breve movimento de alta. E agora tu pode olhar o próximo da frente aqui. Esse aqui foi exatamente o fundo ali. E aqui, fundo também. Aqui também perto das regiões de fundo, ó. Então o que tu pode olhar para isso? Às vezes o preço ele vai estar te dando uma compra. Só que daí, por exemplo, se tu quer uma compra, tu quer que o estocástico ele esteja bem por baixo aqui, né? Só que muitas vezes as médias vão estar aqui no meio ainda. Então tu sabe o seguinte, existe mais espaço para cair e o preço tende a não parar por aqui, cair mais um pouco. Isso para compra. E para venda é a mesma coisa. Às vezes tu vai estar olhando o preço, por exemplo, te dá um gatilho de venda aqui, mas ele não vai estar bem em cima nessa faixa de preço, te avisando que ainda tem espaço para subir. Nesse caso aqui ele até pagou, mas depois voltou e estourou para cima. Aí olha aqui, ó, bateu certinho sobre comprado, pagou o nosso trade.
aqui, ó, quando ele bateu perto dessa região, tá vendo que ele não tava bem lá em cima no 95, ele tava aqui por 80 e poucos, aqui do lado nessa faixa de preço. Então foi onde ele voltou e estopou a galera aqui. Aí depois, ó, a gente começou a ter o que é chamado de divergência, que o outro indicador ele vai mostrar para nós quando não é para nós entrar no tipo de operação, que esse aqui mostrou também. Nós tinha topos ascendentes aqui e topos descendentes aqui, no mesmo movimento, ó. Por isso que tu tem que voltar várias vezes nesse vídeo, é muita informação, né? É complexo, eu entendo. E ele deu essa divergência e depois o gráfico afundou nessa faixa de preço. Tu vê que aqui ele vai dar essas divergências mais curtas para nós. Agora, se tu quiser ter sinais de divergência em tempos gráficos maiores, tu vai colocar o RSI, que é o índice de força relativa. Esse sim, pessoal. Quando, por exemplo, tu tiver numa tendência de baixa, que nem aqui, e tu tiver fundos descendentes no preço, tu quer que dentro desse indicador aqui, não precisa mudar nenhuma configuração dele, tu quer que os fundos do preço eles estejam descendentes também. Se os fundos aqui estiverem ascendentes, é uma divergência que na sequência ele tende a reverter para alta. Por exemplo, olha só, aqui não tinha uma divergência nesse pequeno movimento, mas olha nesse movimento aqui. Aqui era um fundo e ali foi um fundo mais alto. E o que que nós tivemos aqui? Aqui atrás teve um fundo e aqui também teve um fundo mais alto. Nesse caso, seria uma convergência para alta. Olha o cenário disso de novo. Aqui nós tivemos um fundo e um fundo mais baixo. E aqui no indicador, um fundo e um fundo levemente mais alto. Tá vendo? Era um sinal que essa agulhada que ela deu para baixo aqui, ela não ia se sustentar por muito tempo. Automaticamente o preço reverteu e foi lá em cima de encontro com a média de 200. Agora vamos ver isso aqui para topos. Não vou nem olhar o indicador ali antes, vou te mostrar só aqui, ó. Aqui a gente não tinha topos ascendentes, IFR. Olha o topo que nós marcamos ali em cima. Olha esse outro topo que ele era mais baixinho aqui do lado dentro do indicador. Olha só, topos descendentes ao longo da figura que antecipou uma gigantesca queda na sequência. Olha isso, pessoal, é muito lucro. Deixa o like se tu não deixou. Então, se tu sabe que o indicador ele tá te dando um sinal que o preço vai reverter para baixa, tu não vai ficar procurando compra nessa faixa de preço, porque tu espera ele alinhar na queda para daí sim tu ter ótimos pontos de venda, que nem esse aqui, ó. Olha só, foi pontos de venda cirúrgico. Então agora vou entrar no âmbito de projetar os alvos contigo. Geralmente para projetar os alvos, pessoal, tu vai conseguir notar que o preço ele se desloca em movimentos. Por exemplo, ele caiu, retraiu. A partir do movimento que ele caiu, a gente teria essa amplitude aqui. Tu poderia pegar e medir essa amplitude para baixo. Olha só, o que tu sabe no próximo movimento que ele ganhou força na queda. Beleza, tá saudável a favor da tua operação. Então, se aqui tu tá olhando para entrar vendido, tu sabe que tu tem um ponto de venda na mínima desse candle, um stop na máxima, um alvo uma vez a distância do teu stop, e para tu mirar o teu próximo alvo lá para baixo, tu poderia pegar essa última amplitude, colocar no topo ali, e tu sabe então que tu teria um próximo alvo aqui. Aí aqui ele veio e deixou onde tu poderia vender de novo. E tu também pode usar para colocar os alvos estruturas de suporte anterior, que nem aqui tinha um fundo, tinha um topo nessa faixa de preço onde poderia estar segurando o preço. Ou, por exemplo, esse fundo aqui mais importante, é um fundo gigante que foi onde segurou o preço ali na frente. Então, se tu consegue pegar vendas ali, tu pode mirar até lá embaixo, depois que tu tá zero risco na operação. E tu também pode projetar por Fibonacci, que eu acho que é mais assertivo. E dentro do curso gratuito ali a gente ensina como tu fazer projeção de Fibonacci nesse movimento, que ela vai te dar os níveis ali para baixo, onde tu vai ver, por exemplo, olha o alvo de 2 vezes aqui, bateu bem pertinho dele. Olha aqui embaixo onde a gente tinha o alvo de 361. Bateu muito próximo dessa região onde foi o fundo do movimento. E ainda tem na Fibo normal que ela vem, que é o 423. O 423 que vai estar na tua também foi o fundo do movimento. Ou seja, o pivô que a gente fez lá em cima, ele foi exatamente a mínima desse padrão. Por quê? Porque os institucionais usam esse mesmo setup, essa mesma estratégia de negociação. Acredita em mim.